What is the church? O que é a igreja? Is the church a building? A igreja é um prédio? Is the church a pastor? A igreja é o Or pastor? the staff? Os fiéis? Is the church the music? A igreja é a música? The tradition? A tradição? Or the ministries? A denominação? These are all good things, Isso tudo são coisas but boas, they are not. mas nada disso é a igreja. Take them away and the church De qualquer is maneira, still here. a igreja permanece aqui. Why? Por quê? Because you are Porque still você continua The aqui. church is you. A igreja é você. The church is you. A igreja é você e os demais. The church is you on a mission. A igreja é você em uma missão. The church is you with a A plan. igreja é você A com um simple plano. plan to Um plug in plano God muito at the weekend simples. service. Proclamar o Criador é o seu serviço. What is the church? O que é a igreja? The church is you. A igreja é você. La Navidad, paganismo y religión. O Natal, paganismo e religião. No cabe duda que la Ninguém duvida que a festividade conhecida como Natal reúne dois ingredientes inseparáveis e que vem existindo de geração em geração. Número 1, el paganismo. o paganismo. En Em primeiro lugar, devemos entender que o Natal tem origem no paganismo da Babilônia, aproximadamente 2.600 anos antes do Salvador nascer. E a história relata que naquela época existia uma rainha chamada Semíramis, crecía su hijo Tamuz, em cujo ventre crescia o seu filho Tamuz, habría e que, segundo a tradição original, o havia concebido virginalmente. Este filho era a reencarnação do deus Sol, Ra, para os egípcios, e Baal para os caldeus. E o seu nascimento se festejou com festas, com orgias, e, em particular, se adornavam árvores com cerejas vermelhas e objetos brilhantes que representavam o sol. Da árvore natalina havia a crença de que Semíramis, a mãe de Tamuz, ela afirmava que durante a noite uma árvore totalmente verde nascia de um tronco morto. E o tronco, era óbvio, representava o seu marido já morto, Nimrod. E a árvore pinheiro chegou a ser o símbolo de que Nimrod havia revivido na pessoa do filho Tamuz. Antigas civilizações adoravam o pinheiro, considerando-o como o símbolo principal da vida. Pela sua característica vertical, a árvore apresentava os atributos do deus masculino chamado Falo. E havia muitas culturas em forma do membro masculino. Esses monumentos ritualísticos de forma fálica estão espalhados por todo o planeta, inclusive nesta praça, aqui na Grande São Paulo. E por esse feito se tornou muito popular o culto à Mãe de Deus, elevando os dois à estatura de divindades. A Semíramis chamaram Rainha dos Céus, e durante outras gerações e outros povos, como Astarote, Vênus, Ísis, Ishtar, entre outros. E o seu filho se chamava Tamuz. As Escrituras revelam a errônea atitude do povo de Israel, que frequentemente se inclinavam a esses deuses. Existem registros nos livros de Juízes, Jeremias, Ezequiel. capítulo 8, verso 14. E não há nenhuma dúvida de que o paganismo babilônico transpôs todas as fronteiras e se assentou com muita força no politeísmo do Império Romano. E ali se comemorava o 25 de dezembro como o Festival de Inverno.
Era a celebração do aniversário de el Dios Tammuz, Sol encarnado. o Deus Sol encarnado. Esta festividad E essas atividades eram acompanhadas de orgias sexuais, desenfreios e uma enorme inclinação a valorizar a amizade, os quais eram demonstrados com trocas de presentes e dádivas. E nesta festa também surgiu o costume de se adornar as portas de cada uma das casas com coroas de flores, e certamente também a prática de adornar as árvores com reluzentes objetos de adoração ao Deus Sol. E esta era a festa do solstício de inverno. E o centro de tudo era celebrar e recordar o nascimento da divindade solar, cuja concepção se havia realizado, segundo a tradição, na Virgem Mãe do Céu. Em segundo lugar, estava o aspecto religioso da festa. Mais tarde, debaixo das falsas pretensões religiosas do imperador Constantino, aproximadamente no ano 325 após Yahushua, toda a mescla do paganismo babilônico, grego e romano foi introduzido deliberadamente no cristianismo criado por Constantino. Astarote, Artemis, Diana dos Éfesos passou a chamar-se Virgem Maria, e a encarnação do Deus Sol, Tammuz, ou Baal, ou Moloque, se chamou Jesus o Cristo. O festival do solstício de inverno, celebrado a cada 25 de dezembro, passou então a ser a festa oficial do nascimento já não de Tammuz, senão que de Jesus. E assim então o costume da troca de presentes e entrega de dádivas foram associadas à experiência que tiveram os magos ao visitar o menino Yahushua, entregando, entre adoração, presentes. E assim, a antiga árvore que as civilizações adornavam em adoração a Tammuz passou a chamar-se Árvore de Natal. Seria apenas uma grande coincidência? Que você tire as suas próprias conclusões. De outra forma, ao aniversário anual, existe um outro personagem que roubou toda a atenção. Eu me refiro ao afamado velho barbudo. Não podemos negar de forma alguma que o Natal é um verdadeiro manancial comercial e que é um incentivo ao consumismo. E tudo isso por trás de um adorno cristão. E é no mínimo curioso parar para analisar e perceber que o patrono do Natal cristão, ele se torna onisciente, onipotente, onipresente, o velho Papai Noel, bom velhinho. Por quê? Porque ele tudo pode, ele tudo sabe, e ele está presente em toda parte. Esse personagem que tem, no mínimo, os atributos do Criador, foi introduzido na tradição popular pelo catolicismo romano. O bispo católico Nicolau, segundo a tradição oficial, ele costumava, na época do solstício de inverno ou Natal, entregar presentes aos meninos. E logo após a sua morte, a denominação romana, o catolicismo, o elevou à condição de santo. E a partir daí passou a se chamar São Nicolau ou Santa Claus. E mais tarde, a esse mesmo São Nicolau, deu-se o nome de Papai Noel, que provém da raiz linguística francesa, que por sua vez vem do latim, natalis, o pai do nascimento, o pai do Natal. Esse Papai Noel, pai do nascimento, traz um deus antigo, Baal, até o Ocidente. Assim adquiriu a história de que ele vem do Polo Norte, para não ser de nenhuma nação, e tem a sua tarefa de distribuir presentes em todo o planeta. E mais tarde, a empresa multinacional, a Coca-Cola, roubou esse personagem e o vestiu com suas cores da sua empresa.
E a partir da propaganda da Coca-Cola, houve uma verdadeira explosão da crença nesse super ser, que na verdade não presenteia as crianças, a não ser pelo prêmio, já que estes devem se comportar bem durante todo o ano para receber os seus presentes no Natal. Essa é uma conotação que aparece religiosamente em todo o paganismo anterior a Roma, em que na prática o que ocorria é que a população obteria os favores dos deuses de acordo com o seu merecimento. E aí você, com uma simples observação, perceberá que o velho Papai Noel é apenas um novo protagonista, e assim as mesmas práticas pagãs antigas se perpetuaram com seus próprios fundadores, agora nomeando este bom velhinho como o Senhor do Natal. Esse documentário espanhol que nós acabamos de assistir, eu considero 99,9% verdadeiro. A única saída de pista, vamos dizer assim, o único desvio é a questão de que São Nicolau dava presentes para as crianças. Isso é uma grande mentira. E também São Nicolau não era ginecologista, mas isso nós veremos ainda aqui nesse DVD. Por ora, vale lembrar que nesse trecho que nós assistimos do nosso DVD, sendo um vídeo, um documentário espanhol sobre o Natal, sobre a verdadeira origem do Natal, eu creio que o ponto mais importante seja as associações que você viu claramente que são feitas de questões altamente negativas, perniciosas, com algo valoroso, perfeito e bonito. Essa é uma estratégia antiga dos senhores do mundo. Se eles disserem para você adorar o diabo, você não vai adorá-lo. Se eles falarem o que realmente é o Natal, essa figura demoníaca deste Papai Noel, que representa o inimigo, você não vai querer ter um objeto desse dentro de casa. Então os senhores do mundo têm que fazer associações. E assim escolheram São Nicolau para associar a ele o Papai Noel. Por quê? Porque São Nicolau estava em maus lençóis e poderia causar descrédito também ao catolicismo em si. E isso não podia acontecer. Então há de se salvar a pele do São Nicolau, atribuindo a ele aspectos de generosidade inerentes ao Papai Noel criado pelo sistema Illuminati. Esse é o assunto principal do DVD e vai ficar para daqui a pouco. Por ora, vale lembrar que o Natal é uma grande somatória de associações, de coisas negativas que são associadas a positivas. Por exemplo, o costume utilizado pelos nórdicos no Yule é, na verdade, uma repetição da prática antiga de Tammuz, as questões envolvendo o pinheiro. E hoje a história oficial do Natal nos diz que as decorações são por conta da festa do Yule, a festa dos gnomos, a festa nórdica. Mas, na verdade, sabemos que a própria festa nórdica é uma sequência do culto de adoração a Tammuz, lá da Mesopotâmia, lá da Babilônia e de todos os reinos que sucederam a Babilônia. Mas eles têm que contar uma história. E aí dizem que essa parte de decorações é algo inerente à festa de Yule. Claro que é, mas é muito anterior à festa de Yule. Na verdade, quando as pessoas levam para dentro da sua casa o pinheiro de Natal, ela está levando para dentro da sua casa todos os gimonos, todos os demônios da floresta e principalmente o demônio Tammuz, que é o próprio pinheirinho de Natal na cultura antiga impregnada por Semíramis, a Babilônia, que hoje está em todos os lugares, representadas em todos os governos. Não é de se admirar, meu amado. Por que você acha que a mídia, por que você acha que o mundo, por que você acha que as coisas normais deste planeta, que está entregue a Satanás, enaltecem tanto essa época do ano? Se ela fosse realmente do nosso Criador, do nosso Salvador, você acha que o mundo daria algum crédito a ela? E você continua dando créditos a esta festa? Nós continuaremos assistindo a este especial DVD de Natal,
O bom velhinho, entre aspas, um sujo,